Então, nesta ação penal 502.62.12.82, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito a permanecer em silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma questão. No entanto, como já foi trazido aos autos, o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e nessas condições, pela nossa legislação, o senhor fazendo esse acordo, se comprometendo a revelar o que o senhor sabe, o senhor abre a mão o direito ao silêncio no seu depoimento. Correto, excelência. Certo? Como há uma solicitação, a previsão legal de que o senhor renuncie a esse direito na presença do seu advogado, eu também vou pedir a manifestação do defensor nesse momento. Se puder alcançar o microfone, doutor. Excelência, isso faz parte, nós não representávamos o senhor Paulo Roberto, mas eu já houve anuência da advogada, então certo, temos que referendar o que já foi decidido. Perfeito. Então, apesar do senhor estar sendo acusado, o senhor não tem o direito de permanecer em silêncio, certo? E eu vou advertir o senhor, esse acordo é celebrado entre o Ministério Público e o senhor, a sua defesa, ele é apenas trazido ao juízo. O juiz tem a tendência de tratar esse acordo com absoluta deferência das escolhas do Ministério Público. No entanto, o senhor, para receber os benefícios previstos no acordo, o senhor tem que necessariamente cumpri-lo. E o que interessa à justiça criminal, acima de tudo, é que o senhor diga apenas a verdade. Correto, certo? Não interessa se essa verdade é boa para a sua defesa, não interessa se essa verdade é boa para a acusação, o que interessa apenas à justiça criminal é a verdade, certo? Correto. E eu vou também lhe advertir que, conforme a nova previsão legal, se o senhor, nas suas declarações, o senhor imputar falsamente crime a alguém, o senhor fica sujeito a uma nova sanção criminal, certo? Perfeito. Então o senhor deve apenas dizer a verdade e aí o senhor tem os benefícios previstos no acordo, certo? Correto, excelência. Senhor Paulo, o senhor pode começar me revelando a sua formação técnica? Eu sou engenheiro mecânico. O senhor ingressou na Petrobras aproximadamente quando? 2 de fevereiro de 1977. O senhor pode me descrever brevemente sua carreira até o senhor chegar à posição de diretor de abastecimento? Posso. Eu ingressei por concurso público, inclusive aqui no Paraná, me formei aqui na Universidade Federal do Paraná. E após a formatura da universidade, entrei na Petrobras para fazer um curso de especialização de mais 1 ano e 4 meses. Esse curso foi parte na Bahia, parte maior no Rio de Janeiro, depois uma segunda parte na Bahia. E comecei a exercer minha profissão no Espírito Santo. Então, cuidando da parte de instalações de plataformas marítimas no Espírito Santo. Depois fui para Macaé, a Bacia de Campos, que é a grande área produtora da Petrobras até hoje. Permaneci em Macaé durante 16 anos. Cheguei em Macaé como engenheiro simples, engenheiro praticamente estagiário, e saí de Macaé em 1995 como superintendente geral da área de produção da Bacia de Campos. Então foi toda um crescimento de chefe de setor, chefe de divisão, superintendente de apoio e tal, até 1995. Em 1995 fui designado para ser o gerente geral da área de exploração e produção da chamada Bacia de Santos e Pelotas. E a gente fez uma sede nova da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Fiquei lá 1 ano e meio, depois voltei para o Rio de Janeiro, me indicaram para chefiar toda a parte de logística da área de exploração e produção. Depois passei mais uns 6 anos na área de gás natural, até que no mês de maio de 2004, o Conselho de Administração aprovou meu nome para ser o diretor da área de abastecimento. Então, permaneci na área de abastecimento de maio de 2004 a abril de 2012. Foram 8 anos. E me aposentei, em abril de 2012, me aposentei da Petrobras e criei depois, em agosto de 2012, uma consultoria na área de gás e infraestrutura de um modo geral, atividades também outras não afins com a Petrobras, mas de conhecimento meu, principalmente na área de infraestrutura.
uma referência na acusação que o senhor teria assumido essa posição de diretor de abastecimento por conta de uma indicação política do ex-deputado federal José Janene. O senhor pode me dizer a esse respeito? Perfeito. Está correta essa colocação. A Petrobras, desde que eu me conheço como Petrobras, as diretorias da Petrobras e a presidência da Petrobras foram sempre por indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí nas discussões aí, como general, ninguém chega a general se não for indicado. Você dentro de uma Forças Armadas, você para como coronel e se reforma como coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do presidente Lula, foram sempre por indicação política. E eu fui indicado realmente pelo PP para assumir essa diretoria de abastecimento. E especificamente pelo deputado José Janene? Pelo partido. Ele, na época, ele era o líder do partido. Ele teve influência nessa indicação. E o senhor tinha alguma relação prévia com ele? Não, nem eu conhecia. Fiquei conhecendo quando houve essa possibilidade de ser indicado para o Conselho de Administração pelo partido, e fiquei conhecendo ele e outras pessoas do partido naquele momento. Eu não o conhecia anteriormente. O fato do senhor ser um indicado político, dessa agremiação política, a influência do deputado José Janene na sua indicação, isso era de conhecimento comum dentro da empresa? Sim. Da alta administração da companhia, sim. Inclusive dos outros diretores, do presidente da Petrobras? Sim, a resposta é correta. Como eu sabia também, como eu sabia também que os outros diretores tinham suas indicações e quem tinha indicado. Bem, isso na verdade não é nenhum segredo, de fato normalmente divulgado na mídia. O ex-presidente da Petrobras, o senhor José Gabriel, ele tinha conhecimento que o senhor era, vamos dizer, indicação dessa agremiação política do José Janene? Quando eu entrei na diretoria da Petrobras, o presidente era o José Dutra. Certo. Não era o Gabriel. O Gabriel só assumiu a presidência da companhia em 2005. Então, quando eu entrei em 2004, era o José Eduardo Dutra, o presidente da Petrobras. E ele sabia, como também depois o presidente Gabriel também sabia. Não era desconhecimento deles, não. Certo. Esse processo aqui em particular diz respeito a supostos desvios ocorridos de valores da Petrobras através de empresas contratadas pela Petrobras. Antes só de lhe indagar a esse respeito, eu vou fazer o seguinte alerta: esse processo nós não estamos tratando de autoridades com foro privilegiado, porque essas autoridades estão sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nas suas respostas, eu vou pedir ao senhor que o senhor não decline nome de autoridades sujeitas ao foro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Certo? O senhor pode se referir a agentes políticos, agentes públicos, mas não vamos nomeá-los por uma questão aí de respeito ao Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, isso vai vir a público no momento adequado, segundo as decisões do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Certo? Sobre esquemas narrados aqui pelo Ministério Público de desvios de recursos da Petrobras através dessas empresas por ela contratados, o que o senhor pode me relatar? Muito bem. Na realidade, o que acontecia dentro da Petrobras, principalmente mais a partir de 2006 para frente, é um processo de cartelização. O que significa isso? As grandes empresas do Brasil, e são poucas grandes empresas, que têm condição de fazer uma refinaria, que têm condição de fazer uma plataforma, que têm condição de fazer um navio de processo, que tem condição de fazer uma hidroelétrica como Belo Monte, Santo Antônio e outras tantas lá no norte do país, que tem condição de fazer uma usina como Angra 3, são pouquíssimas. E essas empresas, não só no âmbito da Petrobras, mas no âmbito, de modo geral, nas grandes obras do país, quer seja ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, o Brasil fica restrito a essas poucas empresas. Essas empresas, então, no âmbito específico da área de abastecimento, as obras, 2004, 2005, nós tivemos pouquíssimas obras,
porque o orçamento era muito restrito e também não tinha projeto. Então as obras na área de abastecimento praticamente começaram a partir de 2006. Em 2006 começaram as obras, e as refinarias novas, no caso específico a primeira que vai ficar pronta agora em novembro desse ano, que é a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco, a parte de terraplanagem dela começou em 2007. Então, vamos dizer, teve um período aí de pouquíssima realização financeira de contratos por não ter nem orçamento nem projeto. Quando começou essa atividade, porque esse recurso era todo alocado principalmente para a área de exploração e produção, que é a área mais importante de qualquer companhia de petróleo. Quando começou então essa atividade, ficou claro para mim, eu não tinha esse conhecimento quando eu entrei, em 2004, ficou claro para mim dessa, entre aspas, acordo prévio entre as companhias, né, em relação às obras. Ou seja, existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, por exemplo, usina hidrelétrica de tal lugar. Nesse momento, qual a empresa que está mais disponível a fazer? Uhum. E essa cartelização, obviamente, que resulta num delta preço excedente, né? Na área de petróleo e gás, essas empresas, normalmente, entre os custos indiretos e o seu lucro, né, o chamado BDI, elas normalmente colocam algo entre 10% a 20%. Então, dependendo da obra, do risco da obra, da condição, né, do projeto, em torno de 10% a 20% para esse BDI. O que acontecia especificamente nas obras da Petrobras? Por hipótese, o BDI era 15%, então se colocava normalmente, em média 3% a mais. E esses 3% eram alocados a agentes políticos. Mas para eu entender, então, as empresas, elas previamente definiam, então, elas tinham condições por esse acerto prévio de definir a proposta de preço que elas iam apresentar? Sim. E nisso elas já embutiam, vamos dizer, na prática, o preço que elas quisessem? Normalmente, como falei, o BDI na faixa de 10% a 20% e normalmente, em média, 3% de ajuste político. A Petrobras, em paralelo, a área de engenharia que conduz as licitações da Petrobras, vamos dizer, todas as licitações da área de abastecimento de grande porte são conduzidas por outra diretoria, que não era a diretoria de abastecimento, que é a diretoria de serviço. Ela presta esse serviço para a área de abastecimento, como presta também para a área de exploração e produção, e às vezes para a área internacional e para a área de gás natural. Então existe uma diretoria que faz essa atividade. O que ela faz nessa atividade? Ela pega o cadastro da Petrobras, escolhe as empresas que vão participar do processo licitatório, faz a licitação, então é nomeada uma comissão de licitação, a coordenação da comissão de licitação é dessa diretoria, então ela faz a licitação. Tem uma outra equipe nessa mesma diretoria que faz o chamado orçamento básico. Então, em cima do projeto que foi verificado, a Petrobras faz um valor inicial que ela acha que é viável fazer aquela obra, o orçamento básico que a gente chama. E esse orçamento básico, a Petrobras considera valores razoáveis se a obra estimada a R$1 bilhão, por exemplo, a Petrobras é razoável um acima até 20% e um valor abaixo até mais 20%, menos 15%, nessa média. Uhum. Então são valores que a Petrobras acha razoável. Então, normalmente, se a empresa deu 25%, normalmente esse contrato não vai ser executado com esse valor. Então, se essa empresa que deu 25% é o valor melhor que tem, chama essa empresa para tentar reduzir para 20% ou menos. Então, vamos dizer, essa é a diretoria que faz também essa parte de orçamento. Sim. Fez o orçamento, fez a licitação, abre o preço para todas as empresas ao mesmo tempo, e ali define-se, então, vamos dizer, o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, não quer dizer que define o ganhador naquele momento. Porque se o preço estiver muito acima ou muito abaixo, pode ser que quem deu o preço muito abaixo ou muito acima não vai ganhar aquela licitação. Uhum. Então é dessa maneira que funciona.
Mas esses 3%, então, em cima desse preço, iam para a distribuição para agentes públicos, isso? Perfeito. Mas como foi definido esse 3%, esse repasse? Foi algo que precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer? Possivelmente já acontecia antes de eu ir para lá. Possivelmente já acontecia antes, porque essas empresas já trabalham para a Petrobras há muito tempo, né? E como eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações políticas. Na minha área, os 2 primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obras muito de pouco valor, porque não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos para obras realmente de maior porte, principalmente inicialmente na área de qualidade dos derivados, qualidade da gasolina, qualidade do diesel, que foi feito em praticamente todas as refinarias, grandes obras com esse intuito, me foi colocado lá pelas empresas, né, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse diretoria de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço, que era a diretoria de serviço. Certo. Isso foi me dito com toda clareza. Mas isso em cima de todo o contrato que celebrado pela Petrobras? Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel. Do cartel. Tem várias empresas que prestam serviço para a Petrobras que não estão no cartel. Então, são empresas de médio e pequeno porte que não têm participação nenhuma no cartel. Esse cartel são as principais empresas, talvez umas 10 empresas aí que participam desse processo. E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso? Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até 2008, início de 2008, quem conduzia isso diretamente, esse processo, era o deputado Zé Janene. Ele era o responsável por essa atividade. De 2008 ele começou a ficar doente e tal, e veio a falecer em 2010. De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef. Em relação ao PP. Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, como funcionava, como esse dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exatos que esse dinheiro tomava? O meu contato, Excelência, sempre foi a nível de presidente e diretor das empresas. Eu não tinha contato com o pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato, passava-se algum tempo, porque depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é 30 dias, executa o serviço, a Petrobras mede e paga 30 dias depois. Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de 60 dias. Então, normalmente, após esses 60 dias, é que era possível, então, executar esses pagamentos. Então, o deputado Zé Janene, na época, ex-deputado, porque em 2008 ele não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, né, com o pessoal também, não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram repassados para ele e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora, dentro das empresas tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato, não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então, o que acontecia? Vamos dizer, o Alberto Janene fazia esse contato e esse dinheiro, então, ia para essa distribuição política através deles. Agora... O senhor não se encarregava dessa parte da distribuição política? Nunca fiz isso. E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores? Olha, em relação à diretoria de serviços, né, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como Gás e Energia e
como exploração e produção, também era um PT. Então se tinha PT na diretoria de exploração e produção, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviços. Então o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Uhum. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB, na diretoria internacional. Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor recebia parte desses valores? Sim. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. E como é que o senhor recebia a sua parcela? Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa, ou no shopping, ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria. Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor? Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene. E na parcela pertinente não a esse 1%, o senhor sabe quem fazia essa distribuição? Quem era também o senhor Alberto Youssef? Eu não sei se ele fazia diretamente ou tinha alguém que fazia para ele. Essa informação eu não tenho. Eu não sei lhe informar. Não, estou dizendo, isso o senhor está mencionando de 1% que cabia, segundo o senhor, ao PP. Isso. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, né, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. É o conhecido também como Fernando Baiano, é isso? Perfeito. Isso acontecia também em relação a empresas ligadas à Petrobras, subsidiárias? Bom, ligados à Petrobras tem a BR, que eu não tenho conhecimento de nenhuma atividade lá, e tem a Transpetro. A Transpetro tem alguns casos de repasse para políticos, sim. A Transpetro. O senhor, por exemplo, da Transpetro, que o senhor disse que o senhor conhece mais, o senhor chegou a receber também vantagem, recebi propina em decorrência desses contratos da Transpetro? Recebi uma parcela da Transpetro, recebi. O senhor pode ser mais Recebi, específico? Se eu não me engano, foram R$500 mil. Quem pagou o senhor? O presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Isso foi aproximadamente quando? As datas, talvez eu tenha dificuldade um pouco aqui de lembrar, que são muitas datas, mas se eu não me engano, alguma coisa talvez como 2009, 2010, acho eu por aí. Mas o senhor recebeu em uma única oportunidade? Na Transpetro, sim, numa única oportunidade. E o senhor sabe me dizer o motivo, por que ele foi pago? Sei, foram pagos esses foi valores? devido à contratação de alguns navios, e essa contratação depois ela tinha que passar pela diretoria de abastecimento. Então foi devido a essa contratação de navios pela Transpetro. E esse valor ele foi entregue diretamente pelo senhor Sérgio Machado? Foi entregue diretamente por ele no apartamento dele no Rio de Janeiro. O senhor mencionou que o senhor deixou a Petrobras em 2012, isso? Em abril de 2012. Mas o senhor continuou a receber valores decorrentes desse, vamos dizer, esquema?
Tinha algumas pendências de recebimento a partir da minha saída da Petrobras, a partir de abril de 2002, tinha algumas pendências, e foram feitos alguns contratos com a empresa minha de consultoria, que eu abri em agosto, esses contratos, agosto de 2002, esses contratos foram feitos no ano de 2013, e eu recebi algumas pendências ainda através de contratos, vamos dizer, de prestação de serviço com essas empresas. Sim, a resposta é sim. Esses contratos, então, teriam sido feitos para, vamos dizer, ter uma justificativa para os repasses à sua empresa e ao senhor? Perfeito. Mas esses valores eram relativos aos valores que lhe eram devidos anteriormente? Perfeitamente. Decorrentes desse esquema que o senhor mencionou, dos 3%, isso. do 1%? Em cima do 1%, né? Certo. Perfeito. E há uma referência na denúncia a um veículo que o senhor Alberto Youssef teria adquirido para o senhor pode me esclarecer? Posso. Essa era uma pendência também que ainda tinha de recursos para receber do Alberto Youssef, e ele achou conveniente naquele momento repassar esse recurso através da compra desse